Boa noite, boa noite. Então, acompanhando aí, vamos ver quem tá acompanhando. Essa formação vai ser sobre quais capítulos? Olha, 5, 6, acertaram. Você foi quase. E alguém já chegou na leitura desses capítulos? Boa, então vai ser coisa nova. Quem aqui já é consagrado? Tá renovando. Beleza, bom. Então bora lá. Meu nome é Nicolas. Eu atualmente faço parte do JC de Neves. Fui pai de círculo ano passado, esse ano tô seguindo o que Luana foi, né? Que tô coordenando a Crisma do AJC. E essa mesma formação a gente teve a graça de dar ano passado sobre esses capítulos, então acho que foi boa, né? Já que a gente chamaram a gente de novo, estamos voltando para falar sobre ela. Então, se Deus quiser, aí vai ser boa. Se apresente. Oi, gente. Meu nome é Luana. Como o Nicolas disse, a gente faz parte do AJC, né? E é isso, né? Pra quem não conhece a gente namora, tá? A gente tá dando formação juntos. E, enfim, como ele disse, nós vamos falar pra vocês sobre o 5º e o 6º capítulo do tratado, né? Do livro que vocês estão lendo para se preparar para se consagrar, certo? Então, o primeiro capítulo que a gente vai falar é o 5º, que ele nos fala sobre os motivos que nos recomendam a devoção à Nossa Senhora, certo? Então, por que nós devemos ser devotos da Santíssima Virgem Maria? E tem vários motivos, e a gente vai destrinchar eles ao longo da formação, certo? Então, o primeiro motivo que nós devemos ser devotos da Virgem Maria é que essa devoção nos põe inteiramente a serviço de Deus. Como assim? Deus nos criou desde o princípio com somente um intuito, certo? Com o intuito de que nós possamos nos unir a Ele, que nós possamos amar e servi-lo durante toda a nossa vida. Então, durante a nossa vida terrena, o serviço mais agradável que nós vamos fazer é aquele que agrada a Deus, certo? Então, partindo dessa ideia, a gente consegue pensar que o menor servo de Deus é muito mais rico, muito mais nobre do que qualquer pessoa aqui na Terra poderosa no sentido aquisitivo. Enfim, porque a riqueza aos olhos de Deus é relacionada a uma pobreza de espírito. Mas como assim? Um espírito desapegado às coisas do mundo, certo? Uma pessoa que tem ódio ao pecado e amor às coisas de Deus, certo? Então, é nesse sentido de que o serviço a Deus, aos olhos dele, um serviço desprendido das coisas do mundo, é muito agradável e é para isso que nós viemos ao mundo, para amar e servi-lo e nos unirmos a ele, certo? Tá. E onde é que Nossa Senhora entra nisso, certo? Nossa Senhora, se a gente se entregar por inteiro às nossas ações, os nossos pensamentos, os nossos sofrimentos, os nossos méritos a ela vai entregá-los de bom grado a Nosso Senhor, o seu Filho, tá? E quando a gente se coloca nessa posição de escravos, de servos, onde entregamos tudo o que temos, nós estamos imitando a Nosso Senhor Jesus Cristo. E foi isso que ele nos pediu em primeiro lugar, certo? Na primeira epístola de São Pedro, primeiro capítulo, versículo 16, ele vai nos fazer um pedido: sede santos, como eu sou santo. Ou seja, ele nos pede para que sejamos santos como ele foi, e isso se relaciona muito com a nossa vocação, né? O princípio que ele nos criou em primeiro lugar, para nos unirmos a ele. E se nos unirmos a ele, pede que entreguemos tudo a Nossa Senhora, tudo que temos, tudo que somos, é muito mais fácil da gente ser, é muito mais fácil de nós sermos servos fiéis e amorosos a Ele.
Entenderam? Certo? Então, se nós formos devotos de Nossa Senhora, se quisermos entregar tudo que temos e somos a ela para que ela possa entregar ao seu filho, nós estamos nos pondo inteiramente a seu serviço. Consequentemente, mais fácil de cumprir a nossa vocação inicial, principal, que é a santidade, certo? Pronto. Segundo motivo. Essa devoção nos leva a praticar a humildade. Quando a gente volta no mistério da redenção, né? Que o que é isso? Nosso Senhor, vendo a desordem que o pecado causou no mundo, ele decidiu livremente vir ao mundo e pagar o preço por nós, né? Pagar o preço do pecado, certo? E ele, com o coração humilde, bondoso, misericordioso que tem, decidiu vir ao mundo através da Virgem Maria. Decidiu se encarnar no seio humano de uma mulher comum aos olhos das pessoas, né? Mas extraordinária aos olhos dele, certo? Então, não bastando se encarnar no seio de um humano, de se fazer pequeno, de se fazer homem, ele se submeteu ao cuidado da Sagrada Família de Nazaré por 30 anos. E durante todo esse tempo, ele glorificou a Deus. E no tratado, São Luís vai dizer que ele glorificou a Deus muito mais nesses anos de submissão, de obediência a Nossa Senhora e a São José, do que os 3 anos de vida pública que ele passou fazendo maravilhas e prodígios. Claro que não exclui, né? Tipo, óbvio que foi incrível e maravilhoso, mas as virtudes, a obediência, a humildade são muito agradáveis aos olhos de Deus, e quando nós a praticamos em nossa alma, nós estamos glorificando, certo? Então, foi nesse sentido que São Luís quis dizer, né? E também tratando da relação íntima com Nossa Senhora, de Nossa Senhora com a Santíssima Trindade, a gente vê que Deus Pai, Ele nos deu o Salvador através dela. Deus Filho, Ele se deixou formar, se deixou criar por Nossa Senhora. E Deus Espírito Santo, Ele nos dá todas as graças, dons e virtudes necessárias para a nossa alma através de Nossa Senhora. Todas as graças que recebemos passam pelas mãos de Maria, certo? Deus resiste aos soberbos e Ele ama os humildes. Então, Ele encontrou em Nossa Senhora um coração humilde, um coração fecundo e um coração pronto para que Ele pudesse vir ao mundo e cumprir o seu plano salvífico de forma perfeita, certo? Então, Ele não precisava de Nossa Senhora. Ele podia muito bem ter vindo, assim, no estado de Deus, se colocado ali no mundo. Mas não. Ele decidiu vir através dela, certo? Então, quão estúpidos somos nós, né? Que às vezes a gente não enxerga o quanto Deus foi misericordioso com a gente, porque Ele veio através de Nossa Senhora e Ele nos deu ela também como um caminho de irmos até Ele, certo? Então, reconhecendo a nossa pequenez, nos fazendo exercitar a virtude da humildade em nós, Jesus muito se agrada. E com isso, e exercitando isso, a gente pede a intercessão de Nossa Senhora, entende? Porque ela foi a primeira que Ele enxergou humildade. O maior modelo de serva que temos. Então, se pedimos a intercessão dela, se nós nos reconhecermos e olharmos para nós mesmos e falarmos, meu Deus, eu não consigo sozinho, porque eu sou muito ruim, eu sou pecador, eu não consigo. Eu preciso da ajuda de Nossa Senhora, entende? Porque é através dela que nós podemos chegar a Jesus de forma mais perfeita, certo? Tudo bem? Até aqui? Tá, 1 minuto.
Terceiro motivo. Essa devoção nos proporciona as boas graças da Santíssima Virgem, certo? Desde que a devoção à Nossa Senhora seja verdadeiramente pura de intenção, de retidão e coração, ela nos traz efeitos na alma, como, por exemplo, a abdicação, o ódio e desprezo de si mesmo, certo? Como eu tinha falado antes, a virtude da humildade, o exercício dela, assim como Nossa Senhora, né, o fez, nos traz também esses efeitos, né, de abdicação, de ódio e desprezo por si mesmo, porque a gente consegue enxergar a podridão da nossa alma, né? Porque às vezes a gente não enxerga o quanto as nossas ações ferem o coração de Jesus, certo? E, enfim, quando a gente se dispõe a conhecer as coisas de Deus, quando a gente se dispõe a amar, quando a gente se coloca nessa posição, as escamas caem dos nossos olhos e a gente consegue enxergar, né, essas coisas que eu tinha dito, né, da nossa alma, do desprezo. Mas também junto disso a gente consegue ter uma confiança filial em Jesus e em Nossa Senhora, certo? Além disso, Maria vai purificar as nossas boas obras. Ela vai as embelezar e entregar a Nosso Senhor. Mas como assim, né? Um exemplo prático que São Luís traz é um exemplo de um reino, certo? Imaginem um reino que tenha um servente, uma rainha e um rei. E esse servente quer entregar uma maçã ao rei, só que ele não consegue por si mesmo. Então ele pede a ajuda da rainha, certo? Ele entrega a maçã para a rainha e ela a recebe, coloca numa bandeja reluzente de ouro e a entrega ao rei. E o rei a recebe de bom grado. Por quê? Porque ela foi entregue pela rainha e porque a rainha enfeitou a maçã, né? Ali tornou algo agradável aos olhos de Deus, do rei, né? Que no caso é Deus, na analogia da coisa. E a mesma coisa acontece com a gente, né? Desde que as nossas obras e nossos pedidos sejam bons, sejam, como posso dizer, segundo a vontade de Deus, né? Ela vai entregá-los de bom grado, ela vai embelezá-los, ela vai, fazer o meio de campo pra gente, né? E ela não retém nada dessas boas obras da gente, sabe? Tudo vai para o seu filho, certo? Ela nada retém. Então, se a gente oferta tudo que temos e somos, todas as nossas boas obras e boas ações, nós estamos glorificando e adorando a Jesus, ao mesmo tempo venerando e honrando Nossa Senhora, tá? É isso daqui, né? Certo. Próximo ponto. Essa devoção nos conduz à união com Jesus, tá? A devoção à Nossa Senhora, ela é um caminho fácil. Mas como assim fácil? Certo? A gente sabe que, como eu disse no começo, né? Nós somos feitos para o céu. Nós somos feitos para sermos filhos de Deus. Somos feitos para sermos santos. E sabemos que esse caminho não é fácil, né? Ele é cheio de obstáculos, cheios de... como é a palavra? Tribulações, cheios de cruzes. Mas Nossa Senhora, ela vem como um consolo, certo? Que Deus nos dá. Obviamente que se formos sozinhos, existe o auxílio da graça, né? Deus não vai nos deixar desamparados. Mas como eu disse, Nossa Senhora, ela é um consolo, uma ajuda a mais, uma alegria a mais nesse caminho de santidade que Nosso Senhor nos deixou, certo? E Nossa Senhora está sempre presente na vida dos seus filhos para auxiliá-los em suas fraquezas, certo? Mas isso não significa também que os devotos de Nossa Senhora vão ter uma vida sem cruz, certo?
A cruz, quando olhada com os olhos da alma, a gente percebe o quanto ela é boa, o quanto ela foi feita para nós, para nos aproximarmos de nosso Senhor, certo? Então, Nossa Senhora, ela nos ajuda a ter esse olhar, porque nem mesmo ela foi poupada de suas cruzes, né? Ela teve o seu calvário particular, né, no coração, na alma, durante o calvário do próprio Cristo. E se nem ela, nem o próprio Jesus foram poupados das cruzes mesmo, para deixar-nos ganhar o céu, para nós termos a oportunidade do céu, quem somos nós também para não aceitarmos de bom grado, para não olharmos com amor a cruz que Deus nos dá? E quem somos nós também para não pedirmos o auxílio de Nossa Senhora, para não termos ela conosco aos pés das nossas cruzes, né? Então, ela é um caminho fácil a Jesus por causa disso, entende? Não porque será mais fácil a questão de chegar ao céu, porque é muito difícil. É a porta estreita. Mas é fácil no sentido de que teremos mais consolos e alegrias, porque Nossa Senhora está com a gente, entendem? Ela é o caminho perfeito. Como assim perfeito? Deus, em sua essência, é perfeito. Tudo o que ele faz é bom. Não existe um cenário em que Deus é mau, certo? Não existe uma ação dele que foi, assim, meio errada, não existe. Tudo o que ele faz é bom, porque ele é perfeito. Então, partindo desse pressuposto, a gente pode dizer que o plano salvífico de Deus é perfeito, certo? Então, o jeito que ele escolheu vir ao mundo é perfeito. Então, se ele escolheu vir ao mundo através de Nossa Senhora é o caminho perfeito, entende? Para a gente também ir de volta até ele. Ela é a via sem mancha e imaculada. Ela é também o caminho seguro. De modo reto e garantido, Nossa Senhora nos leva diretamente até Jesus. Não existe, assim, um caminho que vá, meio que para uma inclinação do que não é da vontade de Deus. Ela é um caminho reto e seguro, sem direita nem esquerda, entendem? E a gente pode ver a prova disso na vida dos santos, certo? Todos os santos e qualquer escrito que você vá olhar, pode ser do santo, o primeiro santo que existiu até o último a ser canonizado agora, né, atualmente. Todos, garanto a vocês que tiveram uma devoção e amor filial a Nossa Senhora, né? E eu trouxe para vocês um ponto de caminho, que é o 516. São José Maria, é esse aqui, né? Ele era extremamente devoto da Santíssima Virgem Maria, assim como todos os santos, né? E no caminho 516 ele vai nos dizer: Mãe, chama bem alto, bem alto. Ela, tua mãe, Santa Maria, te escuta, te vê em perigo, talvez, e te oferece com a graça do seu filho o consolo do seu regaço, a ternura de suas carícias, e te encontrarás reconfortado para a nova luta. Ele tem todo um capítulozinho de caminho dedicado a ela, né? E, enfim, é muito legal a gente ver na prática como as coisas de Deus, elas são muito certeiras pra gente, tanto como era antigamente, tanto como era agora, sabe? Então, Nossa Senhora, ela é o caminho mais seguro de chegarmos até a Nosso Senhor por causa disso, entendem? Porque ela não é uma enganação, ela não vai nos enganar. É diretamente, ela pega a nossa mão e nos leva até ele, tá? É bem aquela teoria de Santo Agostinho, né? Que talvez vocês já tenham escutado durante essa preparação, mas na minha visão, o meu que resume tudo isso, que é, ele elenca 3 escadas até chegar ao céu, até chegar a Deus. E diz que na nossa vida cristã a gente tem que passar por cada degrau para ser mais fácil. Que é o primeiro degrau seria a intimidade com os santos, o segundo degrau com a Virgem Maria
E o terceiro degrau, a intimidade com Cristo. Podemos pular do primeiro para o último degrau? Podemos sim, mas é muito mais fácil se passarmos degrau a degrau, principalmente pelo degrau, a base, né, que é o segundo degrau. Porque do primeiro para o segundo é possível, mas do primeiro para o terceiro fica muito mais difícil. Então a Virgem Maria seria meio que essa que vai ser um degrau fundamental na nossa caminhada a Deus. Isso. Essa devoção também nos dá uma verdadeira liberdade interior. Como eu tinha dito antes, né? A partir do momento que a gente se dispõe a conhecer as coisas de Deus, nós reconhecemos o nosso chamado à filiação divina, né? Ou seja, os chamados para sermos filhos de Deus, certo? E sendo filhos de Deus, nós somos chamados também à verdadeira liberdade. Nós nos entregamos à verdadeira liberdade. Ou seja, nós somos livres das amarras do pecado, da enganação, do demônio e, enfim, nos conhecendo, conhecendo as coisas de Deus e se dispondo a isso, nós nos tornamos fiéis servos da Virgem Maria. Então, felizes os fiéis filhos da Virgem Maria, pois gozarão da verdadeira liberdade, que é a liberdade dos filhos de Deus, certo? Essa devoção também ofere grandes bens ao próximo. Eu estou lendo um livro muito legal, que se chama O Diálogo, certo? De Santa Catarina de Sena. Ela é uma das doutoras da igreja, foi uma santa mística que tinha um diálogo com Deus Pai. E ela escreveu todo o diálogo que ela teve em um livro, que é esse que eu estou lendo, que é O Diálogo. E nele tem várias explicações sobre as coisas da fé católica, sobre como nós podemos trilhar esse caminho de santidade de forma mais certeira, né? E tem um capítulo que ele diz: é no próximo que se ama a Deus. E Deus Pai destrincha isso falando: eu criei vocês, meus filhos, uns aos outros, para que vocês também me amem através de vocês mesmos, certo? Ou seja, todas as nossas ações, todos os nossos bens que fazemos, todas as nossas ações que fazemos em reta intenção, de coração, de agradar a nosso Senhor, elas também causam um grande bem no próximo, se realmente forem feitas assim. Assim como mais ações que fazemos também causam um grande mal na alma do próximo, né? Se a ação estiver relacionada a ele, certo? Então, se nós entregamos todas as nossas ações para Nossa Senhora, ela vai fazer de modo muito mais fácil que elas sejam agradáveis a Deus e também ao próximo. Ela vai de novo, embelezá-las para que nós possamos amar a Deus através de nós mesmos, entende? Dos nossos irmãos aqui na Terra, tá? E também essa devoção é um meio admirável de nós conseguirmos a perseverança, certo? A gente consegue ver que na Antiga Aliança Eva foi um modelo de infidelidade e agora Maria, na Nova Aliança, ela é um modelo de fidelidade, certo? A fidelidade de Nossa Senhora a fez perseverar. A fez perseverar quando ela recebeu o chamado para ser mãe de Jesus. A fez perseverar durante todas as suas dores, durante a profecia de Simeão, durante a criação de Jesus, e a fez perseverar principalmente no Calvário, certo? Então, quando nós temos uma verdadeira devoção à Nossa Senhora, a gente também ganha de presente uma ajuda verdadeira dela para que a gente possa perseverar também no caminho da fé, né? Que a gente possa perseverar e amar de forma verdadeira, né? E enquanto Maria, modelo de fidelidade e perseverança, nos acompanhar, nós seremos sustentados e cuidados por ela, né? É isso. Pronto, então, finalizando o quinto capítulo, vamos entrar no sexto agora. A parte fofinha ficou pra lá, agora a gente vai ver a prática, né? Porque como Deus não dá ponto sem nó, ele nos trouxe um exemplo vivo na Bíblia
do que é esta perfeita devoção. E é isso que a gente vai destrinchar agora. Quem está com o tratado aí, abram no 6º capítulo para acompanhar a história, porque é um textinho um pouco longo. Eu vou resumir ele um pouco, até onde seja necessário, mas vamos lá. Então aqui a gente vai falar um pouco dessa história de Esaú, Rebeca, Jacó, e como ela se desenvolveu, e depois a gente vai explicando que cada personagem dessa história a gente vai fazendo analogia, como a gente aplica isso na nossa vida. Então bora lá. Primeiro ponto aí, 184. Esaú venderá a Jacó seu direito de primogenitura. Anos depois, Rebeca, mãe dos 2 irmãos, assegurou a Jacó que ela amava eternamente as vantagens daquele privilégio, empregando para isto uma astúcia santa e cheia de mistério. Pois Isaac, sentindo-se extremamente velho, quis antes de morrer abençoar seus filhos. E chamando Esaú, o preferido, ordenou-lhe que fosse caçar algo para ele comer. Depois o abençoaria. Rebeca prontamente pôs Jacó ao corrente do que se passava. E disse-lhe que fosse buscar 2 cabritos no rebanho. Assim que ele lhes trouxe, ela os preparou, de modo que Isaac mais gostava. Em seguida, com as vestes de Esaú, que ela guardava, vestiu Jacó, e com as peles dos cabritos envolveu-lhe os pescoços e as mãos, a fim de que Isaac, que não podia ver, acreditasse, tateando-lhe as mãos, que fosse Esaú, embora ouvindo a voz de Jacó. Isaac, com efeito, ficou surpreso ao ouvir a voz que ele reconhecia como a de Jacó, mas fazendo aproximar-se e tateando-lhe os pelos que cobriam as mãos do filho, murmurou: em verdade, a voz de Jacó, mas as mãos são de Esaú. E convencido comeu. Em seguida, ao beijar Jacó, sentiu a fragrância das roupas de Esaú, o que acabou por dissipar-lhe as dúvidas. Abençoou então e despejou-lhe o orvalho do céu e a fecundidade da terra. Estabeleceu o Senhor de todos os seus irmãos, e terminou a bênção com estas palavras: aquele que te amaldiçoar seja amaldiçoado, e aquele que te abençoar seja acumulado de bênçãos. Então, bora lá. Vamos pegar parte por parte dessa história, tentando entender essa história. No início que eu li ela, eu fiquei perdidaço, falei: o que está acontecendo aqui? Como eu consigo vincular isso à Virgem Maria, sabe? Inicialmente parece muita coisa, mas a gente vai destrinchando para ficar bem claro. Então, beleza. Como a igreja interpreta essa passagem, os santos padres e os teólogos da Sagrada Escritura, como eles interpretam isso para a nossa realidade? Primeiramente, Jacó, que é o filho mais novo, ele é comparado à figura de Cristo, de Jesus Cristo, e dos predestinados. Predestinados são aqueles chamados à santidade. Esaú é aqueles réprobos. O que são réprobos? Pessoas que têm conduta reprovável. Então, aquelas pessoas que vivem outra vida meio que contra Cristo, né? E Rebeca é comparada à Virgem Maria, já Isaac a Deus Pai. Então, vamos lá. Primeiramente, para a gente entender um pouco dessa história, a gente tem que entender o que é considerada uma conduta desses réprobos, dessas pessoas que têm uma conduta reprovável. São aqueles que confiam na sua própria força, em seus talentos para os negócios temporais, os negócios terrenos. São fortes, hábeis e esclarecidos para as coisas do mundo, mas são fracos e ignorantes para as coisas do céu, para as coisas de Deus. Também são aqueles que se preocupam pouco com a devoção à Santíssima Virgem. São aqueles que acham que só ter a devoção, eu gosto de Nossa Senhora, é suficiente. Mas
não acham que são necessárias, a verdadeira devoção não é necessária para a salvação. Mas eles não odeiam a Virgem Maria. Acham que já são servos, recitando e sussurrando algumas orações, sem emendar a própria vida, sem entregar-se verdadeiramente à sua própria vida. São aqueles que se vendem facilmente aos prazeres humanos. Primeira coisa, antes de eu entrar um pouco nas figuras dos predestinados, fica muito claro aqui que a gente não está falando de uma pessoa fora da igreja e dentro da igreja, nesse exemplo. A gente está falando os réprobos e os predestinados são pessoas, neste caso eu vou trazer para a nossa realidade, que são católicos. São pessoas que seguem a Cristo. Mas são pessoas que vão tomar caminhos diferentes. Um vai tomar o verdadeiro caminho que Cristo ensina e outro vai tomar o caminho da própria vontade. Então, vamos agora falar um pouco da figura de Jacó, que é a figura do predestinado, aquele que é chamado à santidade, aquele que está mais próximo da santidade. Então, Jacó, como na história, ele era fraco, meigo, sossegado, ficava normalmente em casa, ganhando as graças da sua mãe, tendo este contato com a mãe, que ele amava. Se saía, não saía por vontade própria, mas sim na confiança que sua mãe depositava, em obediência a ela. Na história, é exemplificado isso quando ela manda, mesmo ele sem entender nada, mesmo ele sem se achar. Se a gente for ler na Bíblia, ela é mais densa, como ela vai chegar nele, explicar a situação, vai falar, seu irmão foi caçar, aí você vai atrás, vai pegar os dois cabritos do rebanho. Aí ele, não, mas eu não sou digno e tal, esse é o papel do meu irmão. Ela, só vá. E ele assim, obediente, foi, porque confiava na sua mãe. Então, ele era submisso em todas as coisas à sua mãe. Tudo lhe obedecia, imediatamente e amorosamente, sem queixar, sem resmungar, sem murmurar. Então, ele também depositava uma confiança sem limites na sua querida mãe, e recorria a ela em todas as suas necessidades e consultava ela em todas as suas dúvidas. Enfim, imitava, na medida das suas forças, as virtudes que via na sua mãe. Por meio disso, ele se tornou digno de receber a dupla bênção do Pai. Então, bora lá. A gente tem as duas realidades. As duas realidades que podemos viver, podemos escolher. E é muito claro qual devemos escolher. Mas não é tão fácil assim na realidade, né? Mas é isso. A Bíblia nos traz essa realidade por causa disso. Uma é aquele que tem sua própria vontade, faz as coisas pensando em si mesmo, não se despoja totalmente para a Cristo, né? E é tão interessante que eu vou até trazer uma coisa que o Padre Vitor falou esse final de semana, que muitas vezes a gente faz isso sem perceber. Por exemplo, quando a gente toma uma escolha por querer mostrar algo a alguém. Por exemplo, eu tenho uma escolha na minha vida que eu posso escolher o lado A, o lado B, mas eu vou... como eu vou fazer o julgamento da minha escolha? Por algo, isso vai me levar mais a Deus? Não. Isso vai agradar mais a Luquinhas. Eu estou fazendo algo de bom coração para agradar a Luquinhas, mas eu não estou pensando na minha relação com Deus. Então, isso você está se apegando a esta questão. Você está tendo uma conduta má nesse sentido, de não abraçar-se totalmente ao que vai lhe levar a Cristo, ao que vai lhe trazer esse despojamento total, mas sim, muitas vezes, apegado a pensamentos humanos. Isso são coisas que a gente faz sem perceber. Então, eis a conduta que nós devemos ter como predestinados. São Luís, ele cita assim: permanece em casa com tua mãe. Quer dizer, ama o recolhimento, seja interior e se entregue à oração. Mas faz, não de qualquer forma,
mas seguindo o exemplo da tua mãe, o exemplo da Virgem Maria, e na companhia dela. Porque por maiores que sejam na aparência, as coisas que fazem exteriormente estimam muito mais as coisas que vêm de dentro de si, no seu interior, em companhia à Santíssima Virgem, porque nela realizam-se a grande obra de sua perfeição, perto da qual todas as outras obras não são senão brinquedos de criança. Então nisso a gente pode lembrar aquela história de São Francisco, né, da perfeita alegria. É muito isso, no sentido de que, bem resumindo mesmo a história, Frei Leão e Frei Francisco estavam andando, aí Frei Leão vai perguntando para São Francisco, né, o que é a perfeita alegria, o que é aquela alegria dos santos. Aí São Francisco fala, nem se a gente convertesse milhões, nem que se a gente curasse os cegos, os mudos, os surdos, os aleijados, nem se a gente salvasse multidões, isso não é a verdadeira perfeita alegria. Nem se a gente tivesse resumindo, se a gente tivesse várias obras externas, isso não é verdadeiramente a perfeita alegria. O que é verdadeiramente a perfeita alegria é podermos nos transfigurar a Cristo, neste caso, por meio da Virgem Maria. Podemos no silêncio, na oração, buscarmos este contato a Nossa Senhora. Isso verdadeiramente, esse crescimento interior que não aparece para os outros, é o que nos vai levar ao céu. Então, por que tudo isso, né? Porque nós devemos fazer isso tudo, principalmente passando por meio da Virgem Maria. Porque ela vai nos receber como algo que lhe pertence. Toda vez que nós nos suplicarmos a ela, ela vai nos receber como algo que verdadeiramente lhe pertence. Porque ela vai nos fazer morrer para o pecado. Porque ela vai nos preparar ao gosto do Pai Celeste e para a sua maior glória. Porque ela conhece Ele como ninguém. O maior exemplo disso, voltando para a história, quando Jacó chegou com os cabritos, se a gente for perceber, Rebeca prepara a refeição da maneira que Isaac mais gostava. Então, ela pegou mesmo aquela teoria do rei, que Luana acabou de dizer, ela pegou aquilo e ela transforma para ser uma oblação mais perfeita ao Pai. Então, pelos cuidados e a intercessão da mãe, de nossa mãe, nosso corpo e nossa alma podem sim, bem, ser purificados de todos os pecados, de todas as manchas. É até interessante na consagração que São Luís firma esse ponto, né? Que as nossas indulgências, a partir do momento que a gente se consagra, a gente entrega inteiramente à Virgem Maria. E isso vai causar um efeito de confiança total. Nós confiamos que você vai usar essa indulgência lucrada da melhor forma possível. Alguém não sabe o que é indulgência? Tá, show. Então, é isso, é muito isso. Se for realmente necessário para a nossa alma, a gente confia que a Virgem Maria vai pegar essa indulgência e nos limpar, né? Nos lavar, e se não for necessário, ela vai usar para quem mais precisa. Mas beleza, aí vocês podem me perguntar, mas não é isso que a gente está tentando fazer aqui, se consagrando à Virgem Maria? Não é isso que a gente está querendo fazer, buscando essa cadeia, essa consagração, ler aquela carta de consagração no final da missa? Sim, mas São Luís adverte. Os condenados dizem bastante que amam Jesus, que amam e honram a Virgem Maria, mas não com a sua substância, não com seu maior fervor, não com sua alma, ao ponto até de lhe sacrificar seus corpos e seus sentidos, e a sua alma com suas paixões, como os predestinados. Então, o que ele alerta aqui? Você pode muito bem, no exterior, estar vivendo uma vida como um predestinado, mas no interior você verdadeiramente não está. E de nada vai valer esse exterior se você não tomar uma decisão de alma, você não tomar
uma decisão que ele fala de substância total. Alguma dúvida até aqui? Alguma indagação? Algum ponto que queira falar? Tô rápido? Tá. Então bora lá. Então agora a gente vai entrar em um ponto mais à frente deste capítulo, que a gente sai um pouco da história e a gente agora vai entrar nos deveres caridosos que a Santíssima Virgem presta a nós, a seus fiéis servos. Se formos fiéis servos a ela, né? É até interessante isso, né? Porque ela não teria nenhum dever conosco, mas mesmo assim ela se presta e São Luís elenca 5 deveres que a Virgem Maria presta conosco, se assim formos fiéis. Então ele diz bem assim: eis agora os cinco deveres caridosos que a Virgem Maria, como a melhor de todas as mães, presta a nós, se formos fiéis servos, que se deram a ela de maneira que discorremos, segundo a figura de Jacó. Quais são os 5? Ela nos ama, ela nos sustenta em tudo, ela nos conduz e dirige, ela nos defende e protege, e ela intercede por nós. Vamos rapidinho destrinchar cada ponto. É rápido. Estamos com tempo, né? Então, ela nos ama inteiramente. Por que isso? Por que ela nos ama? Porque ela é nossa verdadeira mãe. Porque ela ama por reconhecimento. Como assim? Porque efetivamente eles a amam como sua boa mãe. Então se nós amarmos a ela como uma boa mãe, ela vai nos amar também. Ela nos ama porque, sendo predestinados, sendo essas pessoas que querem a santidade, buscam a santidade, nós amamos a Deus. E Deus nos ama. E consequentemente a Virgem Maria nos ama. Então ela nos ama porque nos consagramos a ela, literalmente. Porque sua linhagem, quando nos consagramos à Virgem Maria, nós entramos na sua linhagem. A igreja entende mais ou menos isso. A Jesus pelas mãos da Virgem Maria, né? E aí, como na história, no final, Isaac fala, né? Receba Israel por tua herança, a Jacó, e a Virgem Maria faz a mesma coisa com nós. Então, o que acontece com nós, com nossa alma, se verdadeiramente nos consagrarmos e virarmos estes predestinados, essas pessoas que buscam de alma a santidade? Nós vamos morrer para a vida velha, e isso é uma coisa que é visível. São coisas que não precisamos falar. Nossos atos mudam e isso fica visível para todos. Então, nos faz morrer para a vida velha. Nós nos despojamos de nós mesmos com todas as nossas inclinações naturais, porque sabemos que a luta contra o pecado é constante e sinto muito se você acha que vai acabar, só acaba com a morte. Mas com a Virgem Maria, essas inclinações, todas as vezes que nossa alma, né, nosso corpo se tendencia a essas inclinações, se recorremos à Virgem Maria, ela vai facilitar o caminho. Muito mais facilmente possamos sair disso. Ela nos purifica de todas as manchas e sujeiras do pecado. A gente volta para aquele ponto. Ela nos prepara ao gosto de Deus para a sua maior glória. O segundo ponto, ela nos sustenta, ou como no tratado de vocês vai ter, ela nos mantém. O segundo dever de caridade de Nossa Senhora, exercer com esses fiéis servos, é provê-los de tudo, de corpo e de alma. Como assim? Ela foi a primeira que nos alimentou. Ela que nos deu o pão vivo, o único pão que é capaz de nos saciar. Ela que sustentou Jesus nos seus primeiros anos de vida. Então ela é totalmente capaz, e ela já veio com essa missão, desde a encarnação do Verbo, de nos sustentar. Ela nos conduz e dirige. Então, o terceiro bem da Santíssima Virgem faz com que os seus fiéis servos é o de conduzir e orientar segundo a vontade do seu filho. Então, um filho obediente a Maria
pode... Calma, deixa eu voltar um pouco, que eu ia pular. Então, ela nos conduz ao certo caminho. Muita gente pensa, né? Quando a gente começa a se converter, viver mais isso, e a gente começa a escutar, vontade de Deus, a gente tem que viver a vontade de Deus. O que é a vontade de Deus? Como conseguimos viver a vontade de Deus? E aí eis o meio mais fácil, né? Muita gente se fala de viver e confiar em Deus. Sim, assim a gente está vivendo a vontade de Deus. Mas muito mais a gente pode estar chegando próximo dessa vontade quando a gente se entrega à Virgem Maria e ela nos conduz. Porque ela conduziu o próprio Jesus. Ela conduziu a igreja naquele maior momento do Calvário, né? Ela foi o pilar fundamental que conduziu a igreja. Então, com certeza, ela pode nos conduzir e é muito mais fácil nos conduzir para a vontade de Deus se confiarmos inteiramente à Virgem Maria. Mas um filho obediente à Virgem Maria, aquele que se entrega verdadeiramente à Virgem Maria, é possível extraviar, é possível sair do caminho à santidade? E aí, Luquinhas? Se confiar na Virgem Maria? É possível? Não. É possível? Eu vou bolando aqui um por um. Já vou pedir a justificativa, não o porquê. Não, porque se seguir da forma correta, né, como deve ser, vai se aproximar da santidade, não deve se afastar. Mas é possível extraviar no meio do caminho? É. Se você confiar verdadeiramente à Virgem Maria. Marcela, é possível? Talvez. E é possível? Vamos lá. São Bernardo, creio eu que seja São Bernardo de Claraval, está no tratado, eu não tenho certeza qual é. Mas porque São Bernardo de Claraval era muito devoto à Virgem Maria. Ele diz o quê? Não temais que um verdadeiro filho de Maria seja enganado pelo maligno e caia em qualquer heresia formal. Onde é Maria que conduz, não há lugar para espírito maligno com suas ilusões, nem para as armadilhas. Então, se ela sustenta, não caiais. Então é isso. Pode ver, é muito mais fácil para nós, é um caminho, é fácil mesmo. Confiar, porque santos nos dizem isso, ela mesma nos confia isso nas suas aparições. Vem a mim que vai ser o caminho mais fácil e mais seguro. Dificilmente, se você estiver inteiramente entregue à Virgem Maria, a gente vai extraviar, né? A gente vai sair do caminho da santidade. E aí, continuando esta linha, ela nos defende e protege. Então, seguindo mesmo, todos esses pontos estão linkados, né? Ela protegeu a Jesus junto de São José. Todos aqueles perigos de tudo aquilo que aconteceu, que é narrado no Evangelho, a Virgem Maria esteve sempre ali a proteger Jesus, a proteger o Verbo, né? Agora, linkando até com a consagração de São José, no livro, ele diz assim, a Virgem Maria foi a primeira protetora de Cristo, porque primeiro ela deu o seu ventre para o Cristo se encarnar, e ali foi a primeira vez que o Cristo se protegeu, mais ou menos, e ela foi a primeira adoradora do Cristo, dentro do próprio ventre. E por fim, ela intercede por nós, né? Esse é o nosso maior benefício que possamos buscar pela Virgem Maria. Porque Maria presta aos seus fiéis devotos e é ela que intercede por eles junto do seu filho. Apaziguando com suas preces, ela os une a ele com um vínculo muito íntimo. Nesta união, os conserva. Então, o que mais podemos, eu acho que a coisa que vocês mais escutaram nessa consagração e mais vão escutar ainda, é isso. Peçam a intercessão da Virgem Maria, porque ela está lá para isso. A Virgem Maria espera nosso chamado, nossa súplica, igual a Cristo. Santo Afonso, ele fala na prática, a devoção a Jesus Cristo, que é isso. A oração que é menos feita e a que mais deveríamos é a de súplica a Cristo e a Virgem Maria, porque ele fala que Cristo, ele espera essa nossa súplica, e não súplica de me ajuda nisso, me ajuda aquilo, mas uma súplica de reconhecimento, de
eu não sou capaz. Então me ajuda. Tem uma oração muito bonita que eu vi que a Tiba, aquele que sofreu um acidente, ele sempre falava que ele fazia antes da comunhão, que ele sempre falava uma oração à Virgem Maria, que ele falava Virgem, eu reconheço que eu não tenho um coração puro de comungar teu filho, mas eu suplico que me empreste seu coração por esses minutos, para que eu possa verdadeiramente comungar dignamente. Então, é isso. Usemos e abusemos da intercessão da Virgem Maria para tudo. E é isto.